Bom, olá, boa tarde a todos. Continuando o nosso módulo de micologia, eu sou o professor Felipe, vim substituir o professor Luiz, né, que o professor Luiz iniciou o módulo de micologia com vocês, não foi isso? Então agora a gente vai dar continuidade. Eu imagino que ele deve ter dado uma introdução do que seria a micologia, as estruturas básicas, né, fundamentais. Ele comentou isso com vocês. Dependendo do andamento da aula, se eu sentir a dificuldade de vocês, a gente pode retornar nesse assunto, a gente discute com mais calma, tá? Nada que vá atrapalhar o nosso andamento. Mas hoje a ideia é trabalhar com as micoses que estão prescritas no edital da prova que vocês vão fazer, com a literatura específica da prova. Então eu tomei o cuidado de montar essa aula baseada na referência que vocês vão ter no edital, tá? A micologia ela é um campo diverso, não tem como abordar toda a parte laboratorial de diagnóstico em uma única aula. Então aqui a gente vai pegar os pontos fortes do que é cobrado no edital, e aí no finalzinho a gente pode conversar um pouco em relação às questões e como é que vai ser, como é que costumam ser as questões de micologia nas provas, tá? Então, iniciando pela parte das leveduras, a referência que está no edital é a do Macpherson, que é Diagnóstico Clínico e Tratamento de Métodos Laboratoriais, né? É uma parte pequena que é dedicada à micologia, então a gente tem ali um pequeno resuminho das estruturas reprodutivas, das estruturas vegetativas dos fungos, uma epidemiologia básica, e os tópicos que são as infecções que serão abordadas no capítulo do livro. Então, são essas as infecções que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. Então, na parte de doenças causadas por leveduras, que nós chamamos de leveduroses, nós temos dois gêneros de importância, que é o gênero Cândida e o gênero Cryptococcus. Eu imagino que na última aula o professor Luiz comentou sobre as micoses superficiais, não foi isso? E abordou o gênero Malacésia, que é causadora da ptiríase, chamado pano branco. Então, não falaremos de malacesiose hoje, iremos falar de candidíase e criptococose, tá? O gênero Cândida, ele é um gênero diverso. Eu costumo falar que é um agente que aparece de várias formas diferentes na nossa rotina, e aí ele acaba nos deixando em algumas situações de cilada que a gente tem que ter atenção na hora de trabalhar com esse gênero, tá? A primeira coisa é que elas constituem um grupo de leveduras de maior importância clínica. Se a gente for pensar que, após a pandemia da AIDS, com o aumento da terapia imunossupressora, das intervenções médicas, as infecções fúngicas emergiram com uma potência muito maior do que aquelas que a gente encontrava como patógenos verdadeiros, né? As chamadas infecções sistêmicas causadas por fungos. O gênero Cândida ele é classicamente um gênero oportunista. A levedura do gênero Cândida faz parte da nossa microbiota, seja ela intestinal, da cavidade oral, da vagina, da vulva da mulher. Então, ela está muito próxima ao nosso organismo para poder causar uma doença. Então, qualquer situação de imunocomprometimento, não necessariamente imunocomprometimento igual o que a gente observa na AIDS, mas o imunocomprometimento basal, seja por alterações hormonais, seja por doenças crônicas, ela pode vir a causar uma infecção. E dependendo do status imunológico do hospedeiro, uma infecção até profunda, sistêmica, tá? Então, quais são os fatores de risco para uma infecção pelo gênero Cândidas? É limitado o arsenal de lista desses fatores que podem facilitar a infecção, mas o que a gente pode dizer é que terapia antimicrobiana, quando a gente acaba com a nossa microbiota, com a nossa chamada flora natural, né, a gente diminui a competitividade entre os organismos e pode facilitar uma infecção pela Cândida. A gravidade do hospedeiro, principalmente o hospedeiro internado, tá? Procedimentos invasivos que são realizados nesse hospedeiro podem facilitar a infecção pela Cândida. Lembrando que, no caso do paciente hospitalizado, a Cândida tem uma participação mais importante porque ela está lá colonizando acidentalmente alguns dispositivos, principalmente dispositivos que são implantados no paciente. Catéter, alguns equipamentos de punção podem estar contaminados e a Cândida é uma importante formadora de biofilme. Então, essas estruturas que estão colonizadas, uma parte dessas estruturas pode se desprender, cair na circulação sistêmica do paciente e causar uma infecção profunda, tá? Outro exemplo é no caso do comprometimento do hospedeiro. Então, quando ele tem um imunocomprometimento basal, seja por uma doença como a infecção pelo HIV, ou seja, pelo uso da terapia imunossupressora, e aí a gente lembra sempre do transplantado,
Lembra sempre do paciente neoplásico, que fazem uso dessas medicações, tá? E no caso das infecções da corrente sanguínea, quando nós temos a candidemia, presença de cândida na corrente sanguínea, a endocardite fúngica é uma causa interessante de ser abordada, tá? Por quê? Se ela é uma importante formadora de biofilme, ela pode facilmente se aderir à parede desses vasos ou à própria parede muscular do órgão e pode causar ali uma infecção local e pode ficar circulando naquela circulação sistêmica do paciente, indo para outros sítios anatômicos, tá? São várias as espécies. A clássica é a Cândida da espécie albicans, que é aquela que a gente mais escuta falar, de grande importância médica. Mas temos aqui também Cândida glabrata, Guilhermonde, Kefir, Cruzei, Lusitane, são espécies também importantes como causadores de infecção. Então aqui só para mostrar a diversidade dentro desse gênero, né? Difícil identificar, basicamente, através da amostra do paciente. É preciso uma identificação fenotípica mais cautelosa para a gente distinguir as espécies. Essa apostila é também dessa aula que você está dando? Deixa eu ver. Essa apostila é do professor Luiz. Então, eu abri nessa página aqui, só que eu não me achar. A primeira frase é Microsporum canis. É a sequência que eu acho que aqui está começando por dermatofitoses, né? Também vai ser abordado hoje, mas... Hoje não tem não tem número, vou contar aqui, vou dizer. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó, levedurose está lá na página... Não tem número, né? Essa tem número. É a 4ª página. Levedurose? Isso. Mas não tem identificação das espécies, não tem essas coisas não. Mas esse é o assunto que nós vamos abordar. É porque, assim, essa apostila é do professor Luiz, que é o professor da disciplina. E a aula aqui é uma aula diferente da aula dele, né? Então, o material que vocês vão se basear aí não vai fazer diferença não, tá? Os slides também vão ficar disponíveis para vocês. Não vai atrapalhar em nada. Mas na página 9 tem candidíasis. Deve estar misturado aí. Achou só, na página 9 tem candidíasis, mas não é a mesma coisa. Então é isso. Tá bom. De qualquer forma, eu sugiro até que vocês se baseiem no material do edital, que é o livro que é pedido na prova, tá? Isso é um material de apoio para elucidar as dúvidas de vocês. Mas no caso da referência mesmo, eu posso até passar, eu tenho esse material para vocês, eu posso estar passando. Eu acho que é mais vantajoso, até pelo jargão que é utilizado no texto, pode facilitar a vida de vocês. Aí eu já não sei, a gente pode pensar sobre isso. Posso ver, eu acho mais fácil, porque aí entra naquela questão de direito do autor, né? Tá? A gente conversa mais tarde. Formas clínicas, então, das infecções. São diversas, depende do gênero, depende do status imunológico do hospedeiro, tá? Então, a gente classifica de acordo com o sítio anatômico. Essa é uma premissa da micologia básica, que as infecções são classificadas de acordo com o sítio, lembram disso? Superficiais, cutâneas, subcutâneas, profundas e oportunistas, tá? Então, no caso da candidíase, da infecção causada pelo gênero Cândida, nós temos a doença cutânea, que costuma ser uma infecção mais frequente pelo gênero, tem uma relação com a umidade que predispõe à infecção, então regiões que têm um acesso, uma localização mais úmida, como as pregas inguinais, como as axilas, abaixo do seio, são regiões privilegiadas para a infecção, ela gosta de viver nesse ambiente. O uso de algumas roupas ou de alguns acessórios pode facilitar a infecção também, como é o caso dos recém-nascidos e dos bebês, que fazem uso de fralda, pessoas também de mais idade fazem uso dessa vestimenta. Então, os locais mais comuns são a virilha, onde tem aquele famoso prurido do jockey, né, que era como se chamava a infecção naquela época, né, como se descobriu essas infecções, exatamente pela forma como o jockey conduz o cavalo, ele fica muito tempo naquela posição, com calor, com umidade, suor, facilitava a infecção. Entre os dedos e artelhos, nas famosas unicomicoses, micoses do pé, que são causadas tanto por gêneros dermatófitos como pelo gênero Cândida também. Algumas leveduras causam infecções nessas regiões. E alguns trabalhadores que vão entrar em contato ou com soluções aquosas ou com material de limpeza, pode facilitar também a infecção. Então, aquela mão da dona de casa, geralmente é um achado comum da infecção cutânea por Cândida. Tá? Você sempre vê aquelas lesõezinhas pequenas. Então, aqui mostrando essa parte da virilha, né, bem pruriginosa, incômoda, avermelhada com
com intenso processo inflamatório. Você vê ali a formação já de um processo de ferida, de ulceração que está sendo formado. Ali pode ser por vários motivos, a própria vestimenta, a fragilidade do tecido, a coceira que faz a pessoa a fazer a fricção, o ato mecânico ali, né, pode causar essas úlceras, essas feridas aí. Embaixo das axilas, a gente vê essas lesões bem pontiformes, quanto mais próximas vão aparentando lesões maiores, né, mas na verdade são várias lesõezinhas pequenas, próximas. Nesse caso das axilas e da virilha também, a depilação é um processo que pode disseminar a infecção. Então, o uso, por exemplo, do aparelho de barbear em regiões diferentes pode trazer a infecção de um ponto ao outro, tá? Mais uma vez ali, ó, no bebê, na criança, né? E abaixo dos seios. Nesse caso aqui, é muito comum ser confundida com qual outra afecção cutânea? Com a herpes, não parece? Então, é um achado clínico que pode levar a um diagnóstico diferencial.